Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a essa live de domingo. O canal agora aos poucos vai retornando à atividade depois dessas férias que eu tirei. E hoje a gente tem um evento muito especial que eu conversei, inclusive, com essas pessoas brilhantes que estão aqui para a gente fazer essa homenagem ao professor João Sayad, que infelizmente nos deixou no último dia 5 de setembro, agora aos 75 anos de idade, depois de uma longa luta contra um câncer que foi inicialmente diagnosticado em 2008. Então, dada a importância do professor João Sayad para toda a economia, para a profissão do economista aqui no Brasil, eu, então, conversei com esses amigos e colegas deles que estão aqui, né, que vocês já conhecem bastante da mídia como um todo, mas também aqui do canal, que é o professor Fernando Haddad, nosso ex-ministro, ex-prefeito, né, se tudo der certo, futuro governador do estado de São Paulo, né, a professora Leda Paulani aqui com a gente, José Márcio Rego e o nosso querido Luiz Gonzaga Beluso, que está aqui com a gente, né, para conversar sobre o legado do professor João Sayad. Então, quem foi, né, João Sayad, como que ele afetou a trajetória de diferentes pessoas ao longo do seu caminho e como ele foi importante também para a história do Brasil. Então, o professor João Sayad, ele era professor de economia da FEUSP por décadas, ele foi doutor em economia pela Universidade de Yale, ele foi secretário estadual da Fazenda, né, de São Paulo entre 83 e 85 durante o governo do Franco Montoro. Já no governo José Sarney, ele foi o ministro do Planejamento entre 85 e 87, ou seja, ele foi uma das vozes importantes na elaboração e implementação do Plano Cruzado. Além disso, entre 2001 e 2004, ele foi na administração da prefeita Marta Suplicy aqui em São Paulo, ele foi secretário municipal de Finanças. E entre 2007 e 2010, ele foi secretário estadual de Cultura, durante o mandato do José Serra. Ele também ocupou, entre 2004 e 2006, o cargo de vice-presidente de Finanças e Administração do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e entre 2010 e 2012 foi presidente da Fundação Padre Anchieta, mantenedora da rádio e da TV Cultura. Um professor querido e sempre afetuosamente relembrado pelos estudantes e pelos colegas com quem ele conviveu. Ele formou toda uma geração de economistas. E ele sempre demonstrou uma clareza muito grande, assim, uma capacidade didática fenomenal nas várias entrevistas e nos cursos que ele disponibilizou, estão aqui na internet, e sempre com pensamento crítico, eclético e essencialmente multidisciplinar. Então esse era o João Sayad, né, que a gente conhece como economista, mas aqui a gente também vai falar um pouco da pessoa, a gente vai falar um pouco do homem público e também do acadêmico. Então, para a gente começar, eu vou pedir para cada um aqui fazer uma breve introdução, né, falando um pouquinho de como lembra do João, qual foi a marca, né, mais forte que deixou aí na sua vida, e depois a gente vai explorando um pouco mais. Então, eu dou as boas-vindas a Fernando Haddad, a professora Leda Paulani, Zé Márcio Rego, Luiz Gonzaga Beluso, todo mundo que está nos acompanhando aqui, e já abro então a palavra aqui com o Haddad. Boa noite, André, Leda querida, Zé Márcio, Beluso, um prazer estar com vocês, sobretudo para celebrar a vida de um homem digno, correto, honesto, inteligente, bem-humorado, que é o João Sayad, querido de todos nós, querido de muita gente, e lamentavelmente nos deixou depois de uma luta árdua, né, contra a doença que estava debilitando ele muito nos últimos anos, mas ele sempre muito altivo, muito honrado, muito digno, sempre com a palavra de conforto para aqueles que o cercavam. Eu acho que eu vou contar algumas coisas curiosas do João para, talvez, por meio disso, tentar traduzir quem ele era no dia a dia, né? Como vocês sabem, eu tive loja com meu pai na região da 25 de março, né? E, de repente, eu recebo um telefonema, né, de uma pessoa que começa dizendo o seguinte: olha, eu sou o João Sayad, eu não sei se você me conhece. Aí eu falei, o ex-ministro, né? Porque é o único João Sayad que existe, né? Ele, sim, é o ex-ministro. Eu falei, conheço.
E aí o João falou, não, é porque a sua colega Leda Paulani me deu sua tese de doutorado em filosofia para ler, eu li com muito interesse e eu queria almoçar com você. Você se disporia a almoçar comigo? Então, acho que isso dá, de largada, dá uma demonstração de quem é a figura humana do João Sayad. Aquele momento ele já era ex-ministro, ex-secretário estadual, professor titular da FEA, um nome celebrado no país inteiro, liga para um recém-doutor e pede um encontro para conversar sobre a tese, né, recomendada por uma colega comum, né, uma amiga comum, no caso a Leda. E nós, de fato, fomos almoçar e mantivemos, a cada 2 meses, um almoço em que ele perguntava muito para mim de filosofia, eu perguntava muito para ele de economia, e a gente foi mantendo uma amizade. Até o dia que ele... Você me dá um toque, André, quando eu estiver passando da conta aí do tempo. Até o dia que ele me liga, depois de dois anos, ele me liga e diz, Fernando, se a Marta te convidasse para ser secretário de Finanças, aqui, a Marta tinha acabado de ganhar as eleições, você aceitaria? Eu falei, aceitaria ontem. Eu respondi exatamente assim. E ele falou, por quê? Eu falei, porque se a gente fizer um bom trabalho em São Paulo, a gente elege o Lula presidente da República em 2022. Essa foi a minha resposta para ele. Aí ele, que interessante o que você está dizendo. E desligou. 2002, Fernando, não 2022. Em 2002, perdão. Você está com 22 na cabeça. Mas eu quero que a história se repita, no caso. Mas eu falei, se a gente fizer um bom trabalho, o Lula se elege em 2002, exatamente. E aí ele desligou o telefone, mudou de assunto, conversamos sobre outras coisas, e aí no dia seguinte ele falou, olha, eu tô te convidando para ser meu braço direito lá na Secretaria de Finanças. Depois eu vim a saber que o braço esquerdo ia ser a Leda, né? Então estava tudo em ordem, e estou convidando você para participar da administração. Ou seja, eu entrei na vida pública no sentido, né, um cargo público, né, para servir a um governo, vamos dizer assim, pela mão do João Sayad. E a partir de uma amizade estabelecida pela leitura que ele fez de uma tese de doutorado. E desde então, quer dizer, eu estou falando isso, em 98 começamos a conversar, 2000 nos aproximamos e passamos 2 anos e meio praticamente juntos, todo dia, conversando sobre a prefeitura. Os projetos mais impressionantes saíram da Secretaria de Finanças. Os céus, inclusive, foi uma ideia gestada na Secretaria de Finanças. E aí foi uma amizade que durou esse tempo todo e que, infelizmente, no último período não pôde ser frequente, né, as visitas e tudo mais, mas que, enfim, que eu guardo a memória. E o João, assim, todo santo dia era uma coisa nova. Todo dia ele tinha uma curiosidade. Todo dia ele queria saber sobre um filósofo, sobre um paper, sobre o que eu achei de tal coisa. E assim era com a Leda, e a gente almoçava juntos. E não tinha um dia burocrático na vida do João, sabe? Existia o trabalho, existia as entregas que tinham que ser feitas. Ele era muito zeloso em relação às responsabilidades que ele assumia, mas era muito difícil não ter os famosos 15 minutos, meia hora, que a discussão era sobre um tema mais geral, um tema que dizia respeito a problemas teóricos mais profundos, algumas obsessões do João, né? Sobretudo com o Estatuto da Moeda, que era uma obsessão na vida dele, a compreensão sobre o que era a moeda, o sistema financeiro, que ele conhecia tão bem, né? Mas sempre curioso para saber outras impressões, conhecer outros teóricos, outros autores. Uma preocupação muito grande com filosofia também. Eu nunca entendi muito bem, mas era muito raro a gente não conversar sobre isso. E era Hegel, era Heidegger,
era Wittgenstein, era... O João tinha uma curiosidade muito eclética. Agora, como ser humano, eu conheci poucos iguais, não sei se conheci, mas conheci pouca gente que chegava perto do que o João era em termos de elegância, de cuidado com as pessoas, de cordialidade, de educação, de fineza, e com todo mundo. Era a moça do café, era o presidente de um banco, não tinha nenhuma discriminação contra ninguém, muito pelo contrário. Em geral, aqueles que estavam numa situação assim mais vulnerável era o primeiro a receber a atenção dele. Então era realmente uma pessoa exemplar como cidadão e como amigo. Fantástico. Então vamos passar agora a palavra para a professora Leda Paulani. Bem, eu também queria agradecer ao André essa oportunidade de estar aqui, de falar sobre esse amigo tão querido, dar uma boa noite aqui para esses amigos que eu estimo tanto, Fernando, Zé Márcio e o Beluso, e dizer que, enfim, eu tenho muitas histórias, poderia contar sobre o João, mas acho que o Fernando já fez um retrato muito fiel, assim, de como ele era como pessoa e como ser humano e como intelectual, né? A minha amizade com o João Sayad começou exatamente da mesma forma que o Fernando descreveu como começou a amizade dele, né? Depois que eu e o João começamos a conversar, a gente almoçava toda semana e eu falava muito do Fernando para ele, falava muito, não, porque o Fernando isso, que o Fernando falou aquilo, e etc, e vai e vem, e ele sempre falava, vamos convidar esse Fernando para almoçar, vamos convidar esse Fernando para almoçar. Aí, nesse meio tempo, eu falei da tese, acho que fui eu que dei a cópia para ele, ou alguma coisa assim, e ele daí, então, te ligou e tal, né? Ou seja, conheceu a sua tese, depois você. E comigo foi a mesma coisa. Ele me lia, um dia, eu tinha meu filho pequeno, meu filho mais velho, cheguei em casa, a moça que me ajudava a cuidar do Andrezinho, disse, ligou um professor João Sade aí para a senhora. Eu falei, João Sade? Não, João Sade não pode ser, deve ser João Sayad. E deu um número lá, e eu liguei, pediu para ligar para a senhora ligar para ele. Eu liguei, e ele disse, mesma coisa, era secretária. Não, ela não falou professor, ela falou, ligou um João Sade. E eu fiquei na dúvida se era ele ou não. Um número não era da USP, fiquei meio assim, falei, bom. Aí eu liguei e atendeu uma moça e falou, banco, não sei o quê. Eu sabia que ele estava no banco, mas estava ainda meio na dúvida. Aí eu falei, esse telefone tem relação com o professor Sayad? Sim, quem está falando? Eu falei, é a professora Leda Paulani, eu sou colega dele, da FEA. Mas eu nunca tinha conversado com ele. Aí ela falou, professora, ele queria muito falar com a senhora, que bom que a senhora ligou e não sei o quê. Aí, quando ela passou ele falou a mesma coisa que ele falou pro Fernando. Eu sou o João Sayad, não sei se você me conhece. Aí eu disse, claro que conheço, imagina e tal. E assim foi, ele leu minha tese num fim de semana, minha tese sobre dinheiro, justamente, que era uma coisa que o inquietava muito, né? E aí isso foi na segunda-feira ele me ligou. Ele roubou, entre aspas, a cópia de um aluno que o procurou. Ele dava aula de economia monetária na pós, naquela época. E ele era muito impressionado com o livro do André Orleans, A Violência da Moeda, né? E aí ele pediu lá para um aluno fazer um seminário. E o menino foi ler, o menino, o que veio a ser meu coautor depois do livro de Contabilidade Social, o professor Márcio Bobic, hoje da FEA de Ribeirão Preto. O Márcio foi lá ler A Violência da Moeda, com toda aquela base antropológica, então ele ficou perdidinho. Alguém falou para ele que eu fazia um comentário desse livro num dos apêndices da minha tese, que minha tese era sobre dinheiro. E ele foi ler tal e falou, que bom, agora começo a entender, não sei o quê.
Então, ele foi falar com o Sayad para perguntar a ele se ele podia dar o seminário do livro em cima do texto que eu tinha escrito, e não em cima do livro propriamente. E ele me contando, depois o Márcio, né, disse que o Sayad pegou a tese assim da mão dele, começou a folhear, assim, a olhar, chamava do conceito de dinheiro e do dinheiro como conceito, né, que é tudo que ele ficava se perguntando, pegou a tese e falou, não, pode, mas quem é essa pessoa? Você é professora aqui do departamento. Ah, sei, tá. Não, pode fazer o seminário, sim. E pegou a tese e enfiou na pasta dele. E o Márcio falou, professor, a minha cópia da tese. Sinto muito, você vai tirar outra cópia, porque essa vai ficar para mim, que eu vou ler. E ele leu mesmo. O Márcio me disse que isso, eles conversaram tipo uma quinta ou sexta-feira, e aí ele leu, e aí me ligou, enfim, e aí a gente foi conversando, e a coisa que eu talvez mais lembre do João, assim, é uma figura humana excepcional, todas essas qualidades que o Fernando já apontou aí, né, mas talvez a coisa que acho que a característica dele mais marcante era a sua inquietude intelectual, né? Ele estava sempre com novas perguntas, sempre com novas perguntas, né? sobre as coisas, sobre tudo. E ele tinha um horizonte intelectual muito, muito amplo. Então, ele gostava muito de arte, fazia muitos cursos, muito interessado em filosofia, né? O que me causou situações interessantes, assim como, por exemplo, quando ele era presidente do banco, SRL, e lá chegava eu uma vez por semana com capital debaixo do braço para dar aula para ele, porque ele me pediu para dar aula para ele sobre o capital. E então era uma situação assim bem inusitada, né? Mas enfim, então acho que essa talvez seja a característica dele, mais pensando nele assim como professor, como alguém ligado ao meio acadêmico, né? Essa inquietude que eu acho assim que era o que dava também uma juventude sempre para ele, né? Quando você acha que já tem resposta para todas as perguntas, né? Pendura a chuteira e dá adeus à aventura do conhecimento. Eu acho que o conhecimento é uma aventura. E eu acho que o Sayad era um pouco assim, né? Nesse sentido. Então, para mim, assim, uma perda enorme, assim, interrompe um diálogo aí para mim que durou quase 3 décadas, né? Mas acho que é isso. Vou ficar por aqui por enquanto. Não, tá excelente para a gente começar. Tem muito mais ainda para a gente conversar. Inclusive, você, Leda, e o Fernando escreveram um texto, né, para o blog A Terra é Redonda, que eu vou disponibilizar aqui no chat. Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem quiser ler. Um texto muito emocionante, assim, eu achei muito afetuoso, muito caloroso e que toca nesses pontos, em alguns elementos que vocês já levantaram aqui e complementa muito bem. Eu quero passar agora a palavra, então, para o nosso querido Beluso, para ele também fazer aí alguns comentários iniciais. Tá sem som. Deixa eu acionar o teu microfone aqui. Você precisa acionar aí, Beluso. Acionei. Vocês apresentaram, o Haddad e a Leda, um perfil muito bem traçado do João Sayad, né? Ele se caracterizava assim por uma curiosidade, ele era uma espécie assim de homem universal, né? Como alguém já caracterizou o Keynes, que ele se interessava por quase todas as áreas do conhecimento, né? Com uma curiosidade, assim, um interesse impressionante. E, além disso, a convivência com ele era uma convivência muito agradável, muito interessante. Ele tinha humor, né? Tinha muito humor, humor é sinal de inteligência, né? Porque você olha, por exemplo, os bolsonaristas, você vê que eles têm humor zero, né? Isso é um sinal de idiotice. Mas ele tinha humor, achava as coisas engraçadas. Aliás, eu posso contar alguns episódios da minha convivência com ele, né? Começa com a preparação do Plano Cruzado, e nós viemos aqui para São Paulo para nos reunirmos nas vésperas do Plano Cruzado na minha casa. Estava lá
o André Lara Rezende, o Pércio, o Sayad, etc. E eu tinha uma moça que trabalhava comigo, chamava-se Maria, né? E ela era pernambucana, como era a minha ex-mulher, a Fátima, minha amiga até hoje. Mas a Maria olhou o Sayad e falou, nossa, professor, o Cecil Thierry está aqui, ela confundiu o Sayad com o Cecil Thierry, que era mesmo lembrava um pouco. Falei, não, Maria, esse é o ministro João Sayad, etc. E ele foi muito prestou uma colaboração enorme, prestou um trabalho muito eficiente na elaboração do Plano Cruzado. E depois eu vou contar uma história que acho que pouca gente sabe, né? Que quando o Plano Cruzado, por óbvias fragilidades de construção, não vou aqui discutir economia, que não é o caso, né? Já que a Leda citou a violência de la monnaie, só que você, Leda, você excluiu o Michel Alietá, que é meu amigo. Ah, claro. Claro. Não sei por que me veio só o nome do Orleans na cabeça. Alietá e Orleans, lógico. Normalmente é o contrário, né? Normalmente esquecem-se do André Orleans. Esquece do André Orleans. André Orleans, sim, mas então eu estava lembrando a construção do Plano Cruzado, as fragilidades dele, e um dia o Ulisses Guimarães me chama, fala, você vai fazer um favor para mim. Falei, pois não, doutor Ulisses. Né? Eu tinha uma dívida com ele, assim, na verdade, incomensurável, né? Aliás, todos nós temos, né? Não só eu, mas todos nós temos uma dívida com o doutor Ulisses Guimarães. Veja como ele era. Ele chegou para mim e falou assim, olha, eu vou pedir um favor para você ir conversar com o Sarney, com o presidente, e demovê-lo de demitir o Sayad. Você acredita nisso? Isso em 80 e... Falei, bom, mas isso não tem cabimento, eu vou lá falar com ele. E falei, olha, eu quero lhe dizer que o senhor está criando um problema muito sério na equipe econômica demitindo o Sayad. Ele é nosso companheiro, nós não vamos permitir isso, não. Né? E aí o Sarney deixou para lá. Mas a minha convivência com ele também teve momentos muito interessantes. Eu estou contando essas histórias porque vocês já traçaram o perfil do homem universal, que ele era mesmo, curioso. Ele, casado com a Cosette, vocês se lembram, Cosette Alves, né? Ele patrocinava alguns encontros, alguns jantares na casa dele, né? E um deles estava presente, aliás, foi convidado o Roberto Tivita, né? Isso foi às vésperas, acho que, da eleição do Fernando Henrique, por volta de 93. Eu estou falando dos anos 80, né? Aliás, eu posso falar dele antes também, mas eu posso deixar para depois. Mas o Roberto Tivita desfilou ali um rosário de coisas improváveis, muito reacionárias, e o Sayad muito gentil, e a Cosette olhava para mim assim, falou, agora vai dar zebra aqui. Né? A Cosette olhava, e com medo que eu tivesse uma reação um pouco mais palestrina, né? E eu falei, Cosette, pode ficar sossegada que eu não vou falar nada. Aí o Sayad falou assim, o que você falou para ela? Eu falei, não, disse que eu estava interessado em ouvir o Roberto Tivita, que dizia verdadeiras barbaridades. Mas, enfim, na casa dele também, né, na casa dele da Cosette, houve uma reunião em que eu não posso esquecer disso, eu estava sentado, ele e o Mindlin. O Mindlin tinha sido convidado para um jantar, e o Mindlin me disse, isso é já 96, se eu não me engano. O Mindlin disse, eu vou vender a Metal Leve porque eu não aguento mais a valorização cambial, eu estou sendo atropelado aqui. Aí nós começamos a conversar sobre isso, etc.
E o Sayad mostrou assim, preocupação com a execução do Plano Real também. E conversamos lá, quando estava o Cláudio Bardella também, que é meu amigo querido, ele levava essas pessoas para conversar, e ele era muito amplo nas conversas, sabe? Ele não estabelecia, como está dizia a Leda, o Sayad era o último sujeito que se apresentava como alguém que tem certezas esféricas, né? Ele, na verdade, ele tinha dúvidas, ele perguntava, ele se interessava. Então, eu senti muito, quero dizer que eu senti muito a morte dele, a despeito. Isso eu preciso contar, que nós tivemos uma desavença logo depois do Plano Cruzado. Eu dei uma entrevista para aquele jornalista que hoje está no 247, e houve ali uma desavença com ele, mas logo depois a gente se recompôs, fomos almoçar juntos, etc., né? Ele até teve a ideia de me processar, porque eu fui na entrevista um pouco gentil, a gente comete esses erros, né? Mas depois a gente se... Alex Sonic, né, Beluso? Alex Sonic. Ainda bem que você lembrou, Alex Sonic, que fez isso de malandragem de jornalista, né? Porque eu disse isso numa conversa, falei, não, mas o Sayad está dizendo bobagem. Eu não me lembro sobre o que era, também não interessa. Mas nós logo depois não fizemos uma recomposição muito rápida. Meu pai até se dispôs a me defender, porque ele queria entrar com uma ação contra mim na verdade, não era de calúnia, era de... Eu fiz difamação. Era difamação, porque eu disse que ele falou tudo errado, mas, enfim, sobre o destino do Plano Cruzado, né? Mas isso foi muito rápido, e ele sempre disposto a recompor as relações, as amizades, etc. E nos últimos tempos, eu encontrava muito com ele aqui no restaurante perto da minha casa, eu moro na Joaquim Antunes, no Oleia, ele ia muito lá, né? Eu encontrava com ele, eu não falava nada, eu ficava preocupado porque ele estava muito pálido, né? Eu acho que ele já estava doente nesse tempo, né? Ele está doente já há algum tempo, estava doente já há algum tempo, né? A gente sentava, conversava e tal, ele estava conversando muito bem, né? Só vou lembrar, o primeiro encontro que eu tive com ele foi num conselho para aprovar a melhor tese da ANPEC. Vocês lembram que tinha esse concurso? Tem ainda. Tem? Tem. Pois é. Porque agora é tese, é prêmio Haralambos Simeonides, né? Haralambos. A diferença é que agora... Naquele tempo chamava Haralambos. Então, ainda continua. E aí, sabe quem nós... Eu me lembro que nós discutimos muito, sabe quem nós escolhemos? A Maria Silvia, que depois foi presidente do BNDES. Lembra dela? Maria Silvia... Bastos Marques. Maria Silvia Bastos Marques. Bastos Marques. Se lembrar de nome, a gente tem que sempre recorrer ao Zé Márcio, porque ele lembra do nome. Mas ela que ganhou, e eu me lembro bem que houve ali uma certa oposição, nós tivemos que desvendar. E ele, com muito jeito, ele era o presidente da comissão. Isso ainda é anos 70. Logo depois que ele chegou... Quando é que ele chegou de Yale? Final de 70, né? Não, acho que antes 77, pode ser? 76, 77? Acho que 76, porque eu me formei em 76 na FEA e já ouvia falar dele. Eu acho que ele chegou em 76. 75 ou 76. É isso. Essa comissão foi formada em 78, por aí. Ele já era... secretário executivo, né? Ele foi secretário executivo da ANPEC, não sei se foi nessa época. Ele era secretário executivo e foi presidente dessa comissão. Uhum. Nós escolhemos a Maria Silvia Bastos Marques. Enfim, eu falo com muitas saudades dele, com muito carinho, porque ele foi um homem muito
aplicado, sempre procurando saber das coisas. Um homem que vai fazer falta no ambiente intelectual e político brasileiro, que ele foi também um homem público, né? Muito correto, muito decente, e cumpriu essa função com muita gente, com muitos governos, né? E ele tinha 77, né? 5. 75, ele era... Ele era de outubro, ele iria fazer agora em outubro 76. Ele é do meu mês. Eu vou fazer 79, ele ia fazer, eu sou 3 anos mais velho que ele. Uhum. E o destino me concedeu sobreviver enquanto ele, coitado, foi-se. Tá bem. Muito bem, muito obrigado, Beluso. Vou passar agora a palavra para o Zé Márcio, que é a nossa enciclopédia humana. Porque, Zé Márcio, as pessoas elas acham que você está no Google procurando nomes, elas não sabem que é tudo na tua cabeça mesmo, né? Que você é realmente uma máquina de armazenar nomes, datas, é impressionante. Então, tá contigo. Você quer falar alguma coisa, Haddad? Não, é que eu falei que eu sou um dos que acha que ele tem Google. Portátil. Eu não acredito nisso na memória, não. É impressionante. Vai lá, Zé Márcio. Não, já que eu tenho uma certa limitação de produzir teoria, então, e não tenho um QI muito alto, Deus me proporcionou memória, então eu uso a memória, viu? É por isso. Mas, me valendo da memória, eu quero fazer um registro, que eu sou testemunha do carinho e admiração que o Sayad tinha pela Leda, pelo Beluso e pelo Fernando Haddad. Eu fiz FEA também, e na minha turma, da minha geração, foi a filha do Dilson Funaro, a Vera Suplicy Funaro. Depois até ela foi madrinha no meu casamento, né? E o Dilson ainda ministro, o Beluso secretário de Política Econômica. Eu organizo aquele livro, Inflação Inercial, Teoria sobre Inflação e o Plano Cruzado, pela Paz e Terra, né? Que tem o prefácio, aliás, do Dilson, e, na verdade, quem fez o prefácio foi o nosso professor Beluso, né? E para nós era importante ter a assinatura do Funaro, que o Funaro, na altura do Championship, era um semideus aqui, né? Então foi um êxito de vendagem, enfim. Mas eu estou contando isso do livro para dizer o seguinte, quando sai o livro, o Sayad entra em contato comigo e fala, poxa, que legal o livro, tal, parabenizando, né? E ele, pô, esse artigo do Thomas Sargent, como é que você conseguiu, papapá? Eu falei, olha, eu peguei o telefone e liguei, pedi autorização para o Thomas Sargent. E aí eu contei esse episódio para o Sayad, que o Thomas Sargent falou, pô, mas você quer um artigo meu aí para um livro no Brasil? Será que esse artigo é bom? Enfim, ficou tirando um pouco se autodepreciando, né? Fazendo uma certa demagogia comigo, o Sargent. Aí eu fiz uma demagogia que eu falei, não, professor, eu queria que ele aprovasse, né? Autorizasse. Teu livro é muito bom, o teu artigo é muito bom, esse é um artigo divisor de águas. Quiçá o senhor possa ganhar o prêmio Nobel a partir desse programa de pesquisa. Exagerei, né? Para ter o ok dele. Isso era 86. Aí passou 25 anos, 2011. Então eu contei esse episódio para o Sayad lá em 86. Chegou 2011 e o Sargent ganhou. O Sargent ganhou o prêmio Nobel. Aí o João entrou em contato comigo por telefone, falou, Zé, ele lembrou dessa história. Eu já não lembrava dessa história. Né? E o João lembrou dessa história, né? Ô Zé Márcio, a tua expectativa era bem racional mesmo, né? O cara ganhou o prêmio Nobel. Eu achei fantástico o João Sayad lembrar disso, né? Tanto tempo depois, eu achei fantástico. E o João, o seguinte, eu não fui aluno dele na graduação, mas desde o governo Montoro, bom, ele era secretário da Fazenda e eu era aspone do
do Bresser, né? Mas eu, desde lá, passei a ter contato com ele. Ele sempre... É exatamente isso que a Leda e o Fernando lembraram. Uma curiosidade impressionante, né? O que você está lendo? Aí você falava, ou eventualmente até presenteava. Eu lembro um livro da minha irmã é professora na Faculdade de Educação da USP, né? Teresa Rego, e ela havia escrito um livro sobre Vygotsky, e aí eu presenteei ele, né? Pô, passou 15 dias, o João tinha lido o livro inteiro e tinha 3 questões que mandou para mim, para eu mandar para minha irmã, enfim, 3 dúvidas, né? 3 observações. O João era uma curiosidade, esse homem universal que vocês 3 registraram. Uma curiosidade impressionante sobre filosofia, sobre economia, sobre antropologia. Ele descobriu que eu gostava, eu fui aluno do Florestan Fernandes na PUC, né? Aliás, na minha turma estava o Zé Dirceu também, análise do processo revolucionário. Ele descobriu que eu gostava e estudei Florestan. Então, ele se interessava, discutia o livro Revolução Burguesa no Brasil. O João era de uma curiosidade. E depois que ele fica doente, né, ele se retira para a casa de campo. Sempre que possível, eu me deslocava para visitá-lo, né? Aliás, uma das últimas vezes fomos juntos, né, Leda? Foi muito saboroso. Foi muito ótimo. Bom, ele tinha um carinho, uma admiração enorme pela Leda. Ele ficou muito feliz. Depois ele, pelo Facebook, ele me escreve no reservado, agradecendo eu ter levado a Leda lá, enfim, o João era um grande cara, realmente, um grande cara, culto, curioso, e de uma humildade, né, de uma simplicidade. Ele não tinha... longe de ser arrogante, né? Você pode comparar um outro amigo comum meu e do Beluso, o nosso senador José Serra, tão inteligente quanto o João, mas uma personalidade mais sharp, né? O Serra, uma personalidade difícil. O João tinha toda a incompetência e inteligência do Serra, só que um cara doce, um cara fácil na convivência. E o João tinha uma coisa, a Leda registrou, e agora vou registrar, ele dizia uma lacuna nos estudos dele, que ele estudou bem Keynes, ele era um profundo conhecedor de macroeconomia, né? Mas a leitura dele de Marx era fraca, foi pouca leitura, não entrou no programa de pesquisa dele. E ele sempre admirava e registrava isso que o Beluso tem esse grande trunfo, né? É um exímio, um dos maiores conhecedores de Keynes da América Latina, né, que está no mundo, e um profundo conhecedor de Marx, e dá esse trunfo espetacular para o Beluso nessas análises dele de economista latino-americano. Era isso que eu queria registrar. Excelente, Zé. Acho que começamos bem. Bom, o Haddad caiu, daqui a pouco ele volta. Eu queria agora passar um pouco pela parte do pensamento dele associado, tanto, acho que a tese de doutorado dele, ele sempre estava muito preocupado com a questão tanto de concorrência bancária, se eu não me engano, no mestrado ele estudou o problema da agricultura na inflação. Então, tocar um pouco nessa relação dele com o problema inflacionário, e aí que vocês compartilhassem algumas histórias, né? O Beluso, que conviveu proximamente com ele na época de toda aquela controvérsia da inflação inercial, o período do cruzado, muito conturbado, né? Politicamente, economicamente, um período muito difícil aqui na economia, e a Leda também com a questão do dinheiro, né? Inclusive, quem não conhece, o João Saad publicou um livro que chama Dinheiro, né, recentemente, um livro que vale muito a pena ler, ó, a Leda tem ali, eu vou deixar depois o link aqui para vocês também, para quem tiver interesse. E o Zé Márcio produziu, essa que para mim é uma obra-prima, né, da economia, da história do pensamento brasileiro, que é Conversas com Economistas Brasileiros 1 e 2, o Zé Márcio é o nome que está nos 2 livros, né? No primeiro é o Ciro Biderman, né? E no segundo foi o Guido Mantega que fez essas entrevistas. E a entrevista com o João Saad está nesse livro 2, que é muito interessante, né? A entrevista ocorreu em 1997, então até 1997 a entrevista cobre um pouco, a partir daí a gente precisa recorrer
né, a esses colegas, amigos próximos dele que tinham... O prefácio desse livro é do Beluso, né? Do Beluso, inclusive é do Beluso. Então vamos começar, acho que é legal compartilhar um pouco o que foi essa época, né, ali dos anos 80, essa experiência do Cruzado, porque muita gente chega aqui ao canal perguntando sobre isso, né, os mais novos principalmente, não tem a mais vaga ideia do que era aquele período, e tem histórias engraçadíssimas. Eu tô falando engraçado porque a gente já tá com um tempo passado, né, imagino que na época era super tenso, que era a questão de como explicar o plano para principalmente os trabalhadores, né, as pessoas que não tinham ali a não ser uma experiência prática com a inflação de se defender, né, da corrosão do poder de compra. Então, fiquem à vontade, acho que esse é um tópico legal para a gente tratar, e depois a gente vai para a experiência dele, né, nas secretarias de Fazenda, para a gente discutir um pouquinho mais essa dimensão estadual e municipal. Quem começa? Beluso ou Leda? O Haddad? O Haddad também, quem quiser pode ir. André, eu acho que eu vou falar um pouquinho, porque assim, eu conheci de fato, de conviver, ter amizade com ele, o Sayad, a partir de 93. Então, essa fase toda da discussão do plano cruzado, da inflação inercial, tudo isso, escrevi sobre isso, escrevi livro, inclusive, com outros colegas, mas não tinha contato com ele. Mas a questão do dinheiro, sim, né? Quer dizer, como eu disse, ele conheceu minha tese sobre dinheiro ainda antes de que nos conhecêssemos, né? Então, talvez eu fale um pouco aí do dinheiro e depois acho que o Beluso, né, tem mais essa entrada aí, porque ele foi personagem junto com o João desse plano, né? Mas, assim, a coisa que inquietava assim, o João, ele sempre dizia assim para mim, então os monetaristas, né, os monetaristas são aqueles que dizem que o dinheiro não importa, que o dinheiro é um véu, que o dinheiro só encobre as relações reais e tal, né? Ele ficava apanhando essas contradições do pensamento convencional, né? E então ele tentava, quer dizer, nesse livro dele, por exemplo, né, ele fala de teoria macroeconômica, de política monetária e tudo, mas ele sempre agregava os insights e as digamos, os elementos que vinham de outras áreas do conhecimento, porque para ele o dinheiro era um objeto que extrapolava o escopo de uma disciplina única, né? Era alguma coisa que ia além. Por isso que ele gostou da minha tese e também, daí, por conta dela, quis entender um pouco mais do Marx e tudo mais, que minha tese, enfim, fazia lá um retrospecto sobre o dinheiro no pensamento econômico e depois colocava o Marx, né, como é que o Marx entendia o dinheiro como um objeto contraditório e tal, e ele então gostou disso, né, porque era uma coisa que ia ao encontro da inquietação que ele tinha com o dinheiro, né. Então, uma coisa eu acho que é certa que a gente pode dizer sobre o João no que diz respeito à questão teórica sobre a moeda, é que ele jamais, né, se iludiu por um minuto que fosse com a visão convencional sobre o dinheiro, né? A teoria quantitativa da moeda, tudo isso para ele, ele sempre olhava e imediatamente já ia percebendo como era contraditório, né? A narrativa que se montava, e ao mesmo tempo, o que o deixava também mais inquieto ainda, como que esse pensamento dominava, né? Como que esse pensamento dominava. E como veio, quer dizer, quando a gente começou a conversar, na realidade, no começo dos anos 90, a gente estava começando, né, esse boom aí que o Chenel, o professor francês François Chenel, chama de o levante neoliberal, né? Ele estava no começo do levante neoliberal, pelo menos tal como ele estava impactando aqui no Brasil, e então a gente discutia muito isso, né? Muito essas questões do dinheiro, da estreiteza como o dinheiro era visto pela visão convencional, né? Então, claro, quer dizer, eu acho que se ele fosse uma pessoa mais estreita, jamais ele teria
essa abertura, né? Ele tinha essa abertura porque, pelo jeito de ser dele, ele era uma pessoa que se abria para todas as disciplinas, né? E ia buscando respostas aonde ele achava que elas podiam estar, né? Sem restrições de nenhum tipo, nem metodológica, nem de disciplina, e nem nada, né? Mas é curioso porque ele foi para Yale, né? Ele teve uma formação razoavelmente, vamos dizer, convencional na fé, na fé USP, depois ele vai para Yale, né? Então, tudo bem, naquela época Yale era a universidade em que o Edmar Baixa, né, estudava com Lance Taylor, né, trabalhava com desigualdade de renda e riqueza, não o Edmar Baixa da última entrevista que foi publicada. Pois é. Mas era outro, né? Era uma fase anterior. E ele tem essa experiência, mas se abre de maneira que eu sempre achei muito receptiva para teorias diferentes que tinham uma participação bem menor, né, no mainstream, ainda hoje. Inclusive. Sim, tem, ainda hoje. Bom, era isso, gente. Aí depois o resto fica com vocês. Então, vamos. Beluso, conta mais algumas histórias aí do período do Cruzado. Aí eu quero saber um pouquinho também mais da experiência na prefeitura, né, que a Leda e o Haddad tiveram, porque também acho que é uma página pouco conhecida, né, um capítulo pouco conhecido aqui de quem nos acompanha, em geral, das pessoas. Acho muito legal ter esse entendimento do economista, né, trabalhando numa Secretaria Municipal de Finanças. Vai lá, Beluso. Acionar seu microfone, por favor. Eu que apago, às vezes é o coordenador que apaga. Mas no plano cruzado nós tivemos uma convivência muito intensa, né? E vivemos episódios, digamos, singulares e às vezes um pouco pitorescos, né? Como, por exemplo, uma discussão sobre a tablita, né? Na minha casa, eu morava na Alameda Jaú, onde nós fazíamos a reunião, uma discussão sobre a tablita. Um dos participantes da discussão falou: como é que é essa história de tablita, então? Quer dizer que a gente tem que fazer a nota esticar e encolher? É isso? Eu falei: não é bem isso. Eu não vou dizer quem foi, porque não é o caso. E ele ria, ele morria, ele estava na cabeceira da mesa, eu me lembro. Nós estávamos sentados ao lado ali. E ele colaborou muito com a elaboração do plano cruzado, e tinha também, como nós tínhamos, dúvidas sobre a questão do congelamento, né? Aliás, essa discussão foi transplantada depois na reunião de Carajás, né? Aí, na reunião de Carajás ocorreu um episódio também muito engraçado, que o plano cruzado já estava fazendo água, né? Pelas suas inconsistências. Porque o problema ali era, sobretudo, o problema da crise de balanço de pagamentos, da crise da dívida externa, né? Que carregou com ele uma crise fiscal, uma crise monetária, sobretudo, né? E a gente sabia disso, mas na reunião de Carajás, o Sarney começou a botar os ouvidos para perceber já um certo desconforto da equipe econômica com o que estava acontecendo, né? E ele me chamou lá na sala dele, ele tinha uma sala à parte, falou: olha, eu estou vendo que o pessoal está um pouco nervoso, um pouco preocupado, e eu gostaria que você, que é um pouco mais, não sabia com quem estava falando direito, você que é um pouco mais calmo, fosse lá falar com o pessoal e tal. Bom, aí eu estava lá o Marco Maciel, né? Que me perguntou: o que você vai falar? Eu falei: não vou falar nada, vou deixar que o pessoal fale, né? Então, cada um falamos dos riscos que o plano estava vivendo, e o Sarney, depois de terminadas as observações, todas elas muito críticas em relação ao que estava acontecendo, e o Sarney colocou as duas mãos em cima da mesa e disse: quer dizer que continuamos
em lua de mel do Plano Cruzado. O Plano Cruzado. Ele não deu a menor bola. E aí eu estava ao lado estava na frente, aliás, do Sayad, e falei, eu acho que o casamento que o Sarney está observando é outro, né? Porque não é esse aí. Ele riu, não é bem esse casamento. Ele riu. Então, durante todo esse período foi muito difícil, né? Muito difícil, porque o plano começou a fazer água pelas inconsistências que ele tinha. E aí tivemos uma reunião também, vou contar, o Sayad está na casa do João Manuel, aqui, em São Paulo, e houve uma proposta singular, né, do Chico Lopes. Ele propôs, vamos fazer o seguinte, nós vamos então soltar todos os preços, depois a gente congela de novo. Eu falei, não, mas aí você pirou, né? Que história é essa? Soltar todos os preços, liberar tudo, depois congela. Quer dizer, você, na verdade, vai sair com uma inflação maior ainda, porque aí o pessoal vai sair desesperado. Então, ele participou de tudo isso, mas ele depois comentava comigo, comentava achando graça, ele não ficava irritado. Ele comentava achando graça, achando, na verdade, aquelas coisas que mais pertenciam a um episódio de humor do que... Isso as pessoas acham que não há absurdos na administração pública. Há, sim, muitos. Todo mundo sabe que há, né? E o Sayad era muito compreensivo com isso, ele não se aborrecia, etc. Mas esse período, foi aí que o Sarney pediu a demissão dele, que eu contei aí atrás, né? E, evidentemente, nós não concordamos com isso, né? E ele ficou. Mas era uma situação que exigia muito cuidado, muita cautela, muito espírito público, sobretudo, para não chutar tudo para cima, né? Então, porque nós sabíamos das dificuldades, ele sabia, né? Mas só que nós somos impotentes para segurar o desarranjo do final do Plano Cruzado. Isso aí só se resolveu depois com o Plano Real, né? Porque você tinha a condição fundamental, que era um total de reservas de 40 bi, né? Mas no nosso tempo, o balanço de pagamentos fazia água o tempo inteiro. Quando começou o Plano Cruzado, tinha 11 bi, não é isso, Luiz, de reserva, não era isso? 6. 6. E boa parte dos 6 eram polonetas. Nossa Lembra? Senhora! Polonetas, que não tinha, né? Sim. Não valia nada. Uhum. Então, eu dizia que tinha até um colar da dona Coisa, mulher do Sarney, lá nas reservas, um colar de pérolas da mulher do Sarney nas reservas para dar os 6 bi. Não, e depois começou a vazar, entendeu? Começou a vazar, porque sim, era um desespero. Aliás, a entrevista do Baixa denota bem que o Baixa não entendeu nada do que estava acontecendo, porque ele fala na abertura financeira, etc., abertura comercial, foi o que diz que ele fala que o pessoal que está fazendo a crítica agora está contra o Plano Real, mas o Plano Real se destruiu por ele mesmo. Eles acabaram com a indústria brasileira. Uhum. Acabaram, certo? Na gestão. Não é que eles não tinham que fazer aquilo que fizeram. Tinham, mas a gestão, né? Taxa de juros e taxa de câmbio, beleza, né? Muito legal. André, só fazer um registro. É o seguinte, a capacidade que o Sayad tinha de detectar talentos, e não só detectar, ele convoca, né? Ele põe na cena, né? Tá aqui 2 exemplos. Ele detecta a Leda e o Fernando Haddad e chama para o governo.
ele detecta, foi ele que leva o Pércio. O Pércio, a primeira inserção do Pércio no governo Sarney foi como assessor do Sayad no planejamento, né? O Sayad tinha essa coisa, ele era um detector de talento, impressionante. Paulo Nogueira Batista também, quem levou foi ele. O Paulo Nogueira Batista também, quem levou foi ele. Exatamente. Ô Zé, nas conversas com economistas, ele conta uma história que eu achei muito interessante, porque eu também, que fui inspirado pelos trabalhos seus, da Leda, do Beluso, o Haddad também me influenciou porque eu li o Desorganizando o Consenso logo no início da faculdade. Então ali também já foi uma influência importante. Eu fui estudar na minha tese de doutorado exatamente como se formou o Plano Real, como que o problema da inércia inflacionária foi tratado ao longo do século XX, na verdade, né? E é interessante você ver que o Sayad, ele traz o Pércio Arida de uma maneira muito aberta, que tinha a ideia mais pirada da época para consertar a inflação, que era levar o problema que causava a inflação, que era a indexação, até o limite da sua aplicação. Que, curiosamente, o Friedman, né, lá num texto de 1974, ele viu isso como a coisa maravilhosa, porque a moeda finalmente seria apenas um véu, né, porque se a economia estivesse plenamente indexada, toda vez que o preço subisse, os preços, né, os valores seriam corrigidos e você teria, então, o valor real das coisas. Ele tem esse texto que é absolutamente impagável para quem estuda inflação. E ele leva essa tese, junto com a do Chico Lopes, que era do choque heterodoxo, né, o congelamento, e tem uma história aqui no livro, Zé, eu não sei se você lembra, se você lembrar, vou te deixar contar, antes da gente passar para o próximo. Não, conta você. Que conta você. Ele leva para uma reunião com o ministro do Trabalho, era o Pazianotto, se eu não me engano. Almir Pazianotto. E ele explica a ideia de você deixar a indexação atingir o máximo, né? Ou seja, todos os preços se ajustarem quase que correntemente. Então você vai encurtando o período de ajuste, né, de intervalo de ajuste para zero, até que todos os preços reajustam quase instantaneamente, a inflação explode e você troca a moeda. E aí diz que ele contou isso para o Pazianotto, ele falou assim, mas não dá para explicar isso para os trabalhadores. Não tem como. E aí eles levaram para o Sarney. Aí o Sarney falou, eu entendi, ótimo, então explica para os trabalhadores. O Pazianotto falou, não dá. Não dá para explicar para os trabalhadores. E aí é assim que eles escolhem, então, o choque heterodoxo do Chico Lopes, porque ele fala, isso a gente consegue explicar para os trabalhadores. Porque a outra ideia, que eventualmente viria a ser a própria URV, né, naquele momento eles se viam absolutamente incapazes de conseguir um consenso político em torno disso. Né? Seria realmente, eu imagino, que uma loucura. Mas mesmo assim, para explicar, eu fui em muito lugar para explicar para os sindicatos a história da conversão dos salários pela média, porque eles entendiam como um roubo. O que eu fiz, aqueles grafiquinhos de escadinha e mostrando, então, mesmo assim, não foi muito fácil. Mas ainda assim, eu imagino que seja mais fácil do que explicar a moeda indexada. A moeda indexada. Né, a moeda indexada não foi explicada, né? Ela foi vivida na prática durante 4 meses e depois virou o real. Isso. É por isso que ela funcionou, né? Exato. Leda, você fala... Era a coordenação dos preços todos para você não cometer o erro do plano cruzado. Do plano cruzado, Todos desalinhados. Uhum. Então, quando você chegou no... Desculpe, Zé Márcio, eu interrompi você. Quando você chegou em 94, não é? Foi julho de 94, né? Isso. 1º de julho de 94. 1º de julho muda. Então, 1º de julho. Então, quando eles chegaram, os preços mais ou menos sincronizados, né? E aí você fez a estabilização com... Foi muito bem feito o plano. Muito bem feito, foi. Muito bem feito. Como foi o plano de Israel, todos os planos de estabilização, e o da Alemanha em 2003. Em 23, desculpa. Em 23. Em 23. Foi, na verdade, a volta ao padrão ouro, e o Sartre disse uma mentira, que estava ancorada na riqueza alemã. Na terra, né? Era na terra do país, né? Economista é fogo, hein? A editora 34 publicou a autobiografia do Chartre. Do Chartre, né? 76 anos da minha vida, né? Os primeiros, ele fala os primeiros, né?
Dá para se ler com proveito, viu? É interessante, né, Beto? Dá para se ler com proveito. Deixa eu fazer um registro, que é a vida do João foi um sucesso. O João foi um sucesso como docente, todo mundo na fé gostava dele, os colegas, os alunos, está aqui os depoimentos para... O João foi um sucesso como policymaker, né? Você vai dizer, o Cruzado fracassou. Não fracassou, o Cruzado permitiu uma pedagogia do erro, enfim, né? Ele foi um sucesso como secretário da Fazenda do Montoro, foi um sucesso como secretário da Marta. E o João teve um sucesso empresarial também. O João, ele vendeu bem o banco. O banco era o SRL, Sayad Reichstuhl Luna. Né? Ele vende, não é um banco, ao contrário do banco do Schumpeter, né? Que chamava Biedermann Bank, que quebrou e o Schumpeter sai de Viena, nunca mais volta para Viena, vai para os Estados Unidos. O Sayad não teve um banco quebrado, ele vendeu, e vendeu bem vendido por Inter-American Express. Então, o Sayad foi um cara de sucesso, sempre viveu bem, não é? O pai era de classe média alta, tinha assim como o pai do Haddad, ele tinha uma loja lá na 25, né, Fernando, o pai do Sayad, e ele teve um vidão, viu? O Reichstuhl, coitado, pegou a parte dele e foi ingressar no setor, um setor que eu atuei muito tempo, setor suco-alcooleiro, e praticamente perdeu toda a parte que ele havia ganho com a venda do banco, e depois foi fritado pela Odebrecht, que comprou as 10 usinas, né? A Brenco, as 10 usinas que ele estava fazendo lá no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Mas o Sayad foi exitoso também na iniciativa privada. E um ficha limpa, né? Não se ouve nada sobre o Sayad, nada, ficha limpa. Verdade, certamente o Zé Márcio está no Google, não é possível. Que ele sabe o nome das empresas, é impressionante. Ele está no Google, a gente só não sabe como, mas ele está. Mas deixa eu trazer o Haddad de volta aqui. Como é que eu posso estar no Google olhando aqui para vocês? Não dá, né? A gente não sabe. Você tem tem alguém só, você tem um ponto aqui, talvez, no ouvido. A Marina Liuzzi está mandando as informações para você. Um beijo para a Marina, nossa querida Marina Liuzzi. Mas, Haddad, eu quero agora falar um pouquinho sobre a experiência de vocês com ele, com o João Sayad na prefeitura, a partir de uma provocação que eu acho que eu espero que seja motivadora da resposta, porque, eu vou dizer, Haddad, assim, foi o início da seleção natural dos meus amigos e familiares começou na sua gestão da prefeitura. Foi ali que eu comecei a identificar quem que valia a pena e quem não valia a pena, né? Porque eu defendi muito a sua gestão como uma gestão que eu entendia que era a melhor para o município. Então, quando eu li esse trecho da fala do Sayad aqui nas entrevistas, eu automaticamente lembrei de você, da Leda, né? Então queria fazer essa pergunta. Ele diz aqui, né, na altura aqui da conversa, sobre a questão da economia, da sociedade brasileira ser uma sociedade reflexa, né? Pensando em toda a discussão da teoria da dependência, e ele diz o seguinte, e eu sei que isso é controverso, mas eu acho interessante o que ele fala. Eu acho que a sociedade brasileira é uma sociedade reflexa. Se você lê as coisas do Antônio Cândido e do Paulo Prado, verifica que nós somos um país provincianamente cosmopolita. Não há nada mais típico que a elite brasileira se dizer cosmopolita. Então, é uma sociedade reflexa, se você pensar o que é que pensam as elites brasileiras. Elas pensam construir isso aqui igual a um país que elas tenham visitado há pouco tempo, onde elas sejam importantes. E aí eu lembro muito, durante a sua gestão, que você trazia elementos básicos de cidadania, associado a questões, né, como as ciclofaixas, temas como o transporte público, e aquilo causava um transtorno terrível em pessoas que tinham acabado de voltar da Noruega e achavam lindo andar de metrô lá, né? Que até o Gessé chamou se eu não me engano, classe média de Oslo, né? Que era muitas vezes as pessoas que queriam viver na Noruega, e aí tinha essa parte, né, que infelizmente não era nada progressista e via em questões básicas de cidadania na vida da sociedade elementos repugnantes como, né, viver a cidade. Então, com base nessa provocação dele, eu gostaria que vocês trouxessem um pouco a experiência na prefeitura,
com ele como que foi enfrentar a elite paulistana, né? Porque isso eu acho que é muito característico nosso aqui, as dificuldades que a gente tem de fazer o município e o estado avançar. Olha, eu acho que a situação em que a gente viveu na gestão da Marta é muito diferente de 12 anos depois, né? Na verdade, né? Ela ganhou em 2000, eu ganhei em 2012. São situações completamente diferentes. A partir de 2012, houve o alto comando desse país decidiu destruir o PT. Essa que é a verdade. E 2013, 2014, quer dizer, e sobretudo com a derrota do Serra, aqui em São Paulo, eles não acreditavam mais que eles iam ganhar uma eleição. Porque o candidato a presidente deles, de 2 anos antes, perdeu em São Paulo. Para mim, né, que era um ilustre desconhecido, eles imaginavam que ou eles destruíam o PT ou eles nunca mais voltariam ao poder. Em 2000, a situação era completamente diferente, porque a Marta ganha com o apoio do PSDB contra o Maluf. Então, ela entra com uma dose de boa vontade da imprensa extraordinária. Isso foi muito legal para a gente conseguir fazer o trabalho que a gente fez. Nós pegamos a gestão quebrada do Pita, o Sayad, obviamente, que me designou para resolver o passivo herdado do Pita, que era de alguns bilhões. Ele falou, bom, você é da 25 de março, você vai saber resolver. Né? Primo. Vai saber resolver. Me botou lá com os credores do Pita. Modéstia à parte, em 90 dias estava resolvido o passivo do Pita. Impressionante. Desculpa, eu vou ter que fazer um elogio aqui para o meu amigo Fernando Haddad. Inacreditável a capacidade desse sujeito. Inacreditável. O que eu vi com os meus olhos, portanto, ninguém me contou. Ele assim, gente, nós entramos na prefeitura, tinha dívida assim, desde o chacareiro de Cotia, não é, Fernando? Que não tinha recebido pelos pés de alface as dúzias de ovos que tinha vendido para a prefeitura, até as grandes empreiteiras coletadoras de lixo, que ele também não tinha pago. Isso depois a parcela da dívida, que ele não pagou também, nós quase morremos, né? Mas tudo bem. Uma loucura. Mas era uma quantidade de pepino, assim, das mais variadas dimensões. E o Fernando, em 3 tempos, ele tirou da cartola, assim, um plano tudo esquadrinhado, direitinho, e botou aquele plano em prática e resolveu. Gente, eu vou dar os números aqui, só para vocês terem uma ideia da dimensão do problema. Lembrando que não tinha a lei da responsabilidade fiscal, né? Ela tinha sido assinada em maio de 2000 e ninguém sabia se ia valer, se não ia valer para aquele ano, enfim. O nosso orçamento, naquela época, não chegava a 11 bilhões de reais, o orçamento da cidade. As dívidas que o Pita deixou do orçamento de 2000, que ele devia ter pago com recurso de 2000 e não pagou, era da ordem de 1 bi. Então, a gente tinha 10% do orçamento empatado com os credores. Vocês imaginam o tamanho do pepino que nós tivemos que resolver. Esse foi o primeiro grande esqueleto que apareceu. Vários outros foram aparecendo no caminho. Mas o Fernando me deixou absolutamente espantada com a capacidade dele. E aí, ver como que o Sayad sabia com quem ele estava lidando, né? Porque ele jamais ia me botar num lugar desse. Não, era barra pesada. Não, muito corretamente o Fernando, e deu certíssimo. Não, e tinha gente truculenta. Era gente muito truculenta. Não era coisa fácil. As empreiteiras de lixo, Deus me livre. Eu chamei segurança do prédio várias vezes, durante a negociação, para botar o cara para fora da sala. Era pesado. Mas o que eu quero contar do Sayad, que eu acho importante, é porque, primeiro, que ele tinha uma confiança em mim e na Leda extraordinária. Ele sabia que as tarefas iam ser cumpridas exemplarmente. E tanto a Leda quanto eu, né, a Leda fez um trabalho magnífico na prefeitura, muito inovador em várias áreas. Não sei se existiria operação urbana no Brasil como existe hoje, se não fosse, por exemplo, o trabalho da Leda. Mas o Sayad, ele queria arrumar as finanças, porque ele queria arrumar a cidade. Ele não tinha a cabeça
né, de planilha, como a gente fala, né? Ah, vou arrumar as contas, esse é meu papel. Não era assim que ele pensava. Acho que a grande sacada do Sayad, que nos encantava a todos, é porque ele queria participar da reconstrução da cidade de São Paulo. Ele queria deixar uma marca. Ele sabia que a Marta era prefeita e que ia levar os louros disso como é legítimo. Ela era chefe do executivo e uma chefe do executivo com muita coragem de fazer as coisas, muita vontade de fazer as coisas. Então foi um casamento muito perfeito, porque o Sayad tinha uma equipe inovadora, ele tinha um talento não só de liderar a equipe, mas ele tinha essa dimensão não financista, sabe, de querer abrir a cabeça da equipe para pensar a cidade, e a Marta com muita vontade de deixar marcas importantes. E eu lembro da gente passeando na periferia de São Paulo, ou por helicóptero, ou por terra, e o Sayad, assim, o que nós vamos fazer para esse povo? O que nós vamos fazer? Porque ele também estava conhecendo São Paulo naquele momento. Não a São Paulo a São Paulo mesmo, sabe? O fundão da periferia. E ele queria ajudar a Marta a construir uma marca. E uma das marcas que os dois construíram com a nossa ajuda foi o Céus. E eu me lembro de eu conversando com o Sayad sobre a ideia. Porque ele dizia assim, ele entrou na minha sala e falou assim, Fernando, não é possível, como é que as pessoas conseguem respirar na periferia? Não tem árvore, não tem lazer, não tem nada. Indignado, muito indignado. E aí eu falei, a gente devia abrir umas clareiras na periferia e instalar, eu ainda usei o termo, instalar uma Praça da República, com Caetano de Campos, com o Teatro Municipal, com a Biblioteca Mário de Andrade. Essa foi a palavra que o Sayad falou, uma Praça da República? Eu falei, precisa de uma Praça da República em cada bairro dessa cidade, com os equipamentos que a gente tem aqui no centro. E aí nós encomendamos uma maquete, descobrimos um arquiteto chamado Alexandre Delijakov, que tinha um projeto que encaixava nessa ideia. E que professor da FAO, inclusive. Professor da FAO, que tinha esse projeto engavetado porque as administrações anteriores não quiseram levar à frente. Foi uma combinação perfeita, fizemos uma maquete, entregamos para a Marta vibrou e virou a grande marca da gestão. Mas o que eu quero dizer é que o Sayad, ele não falava para a gente assim, vamos arrumar as contas da cidade e o resto outra secretaria vai resolver. Não era assim que ele pensava. Ele falava, nós vamos resolver as finanças porque nós vamos resolver a cidade, né? Então, é aquela visão de economista que hoje não se vê com grande frequência nos meios de comunicação, né? Você bota só uns cabeças de planilha para escrever, que é o cara que fica chateando a gente, né? Você abre o jornal de sábado, domingo, segunda, terça, é a mesma coisa o tempo todo. Ninguém está pensando a cidade, o estado, o país, da maneira como a economia política ensinava a gente a pensar. Agora, né? Fernando... Economia para quê? Né? Para que a gente faz economia? Né? Fernando... Por que a gente estuda economia? Seria interessante você contar como é que o Sayad se aproxima da Marta, né? É via Cosette, né? Olha, eu tenho menos elementos, assim. Acredito que o Sayad e a Marta acho que frequentavam lugares comuns, entendeu? A Marta e a Cosette eram, digamos, companheiras de coluna social, vamos dizer assim, né? Eram da mesma classe, gente, era a mesma classe, né? E aí quando ela ganhou, enfim, imediatamente lembrou do Sayad. Eu me lembro, gente, olha, o Sayad foi uma sacada. Foi muito esperto da parte da Marta isso, porque eu me lembro bem que quando ele foi indicado secretário, eu lembro até do Lula, que o Lula disse o seguinte, ele disse, se a gente tivesse mais João Sayades, né, a gente estaria melhor, a gente precisaria ter mais João Sayades, né, porque justamente ele era uma pessoa que
transitava, né, dentre a comunidade dos economistas todos, né, mas que fechava com a gente, com um pensamento mais progressista, mais de esquerda, naquilo que interessava, né, que era, por exemplo, no caso, recuperar a cidade do desastre malufista. Mas eu lembro que saiu na Folha de São Paulo 2 páginas inteiras comentando a indicação do Sayad para a Secretaria de Finanças de São Paulo. 2 páginas inteiras. Você vê? E combinava, né, Leda? E combinava com aquele clima dos democratas derrotando um egresso da ditadura militar. Exatamente. Porque o Covas, que tinha recebido o apoio da Marta em 98, dá apoio à Marta em 2000 contra o mesmo Maluf. Então, o clima no país era um clima de muita aproximação do PT e do PSDB. Muita aproximação. Mas era um PSDB muito diferente do Dória. Era um PSDB que era, Montoro, que era Covas, né? Era o PSDB original, né? Que original, não tem nada que ver social-democrata. Com o que virou hoje. E o Sayad, apesar de nunca ter ido para o PSDB, sempre ficou no MDB. Acho que nem sei se permaneceu filiado, mas... Não, ele se desfiliou. Quando eu o conheci, acho que 2 anos depois, ele falou para mim, me desfiliei do PMDB. Foi o único partido ao qual ele foi filiado, o único partido político. Exato. Foi o PMDB. Mas apesar de não ser filiado ao PSDB, ele era ligado a esse pensamento progressista. Sim. Ele não era ele é um sujeito progressista na economia. Né? E assim, conhecia o mainstream, né? Porque tinha feito Yale e tudo mais, mas ele se sentia desconfortável com o mainstream sobre alguns tópicos absolutamente importantes, assim, sobre o funcionamento da economia. Eu falei, mas não funciona assim como esses caras estão descrevendo, entendeu? Ele sabia que não funcionava. E então ele queria base teórica para compreender os fenômenos monetários e financeiros, que o Beluso está aqui para dizer que são complexos para chuchu, né? Se fosse simples entender a moeda, nós estávamos resolvidos, né? Fechou. Se fosse simples receber, compreender a moeda, estava tudo certo. A diferença do ortodoxo para o heterodoxo é que o ortodoxo ou sabe, ou acha que entende, ou não quer saber. Não quer saber. Ele se posiciona assim, ou ele acha que entende, porque leu o Friedman, ou ele não quer entender. Porque... o próprio Friedman, né? O Friedman disse que não tinha que tentar responder essa pergunta, o que é o dinheiro. Essa é uma pergunta descabida. Não precisava fazer. O heterodoxo talvez ainda não tenha 100% da compreensão dos fenômenos financeiros, porque são complexos. Mas ele tenta entender. Então, e, curiosamente, o curso de macroeconomia em Chicago se chamava moeda, né? Só que eles não usavam quase nada. Mas eu acho que tem uma dimensão aí na teoria econômica convencional, desde os austríacos, então, que, né, tem uma dificuldade enorme para explicar os fenômenos monetários. Para eles, a moeda é só um meio de troca. Só ler o von Mises ou o Hayek, etc. É um pouco mais sofisticado, mas é a mesma coisa. O Wixel que escapa um pouco, né? Quem? O Wixel que escapa um pouco. Menos, né? Porque ele, como olhou a moeda bancária, ele quis enquadrar a moeda bancária, tanto que ele tem a taxa natural de juros, né? Isso. Que não existe uma coisa mais antinatural, mais monetária do que a taxa de juros. Mas enfim. E o Keynes caiu nessa, né? Porque no Treatise Humana ele usou... Ele é essencialmente vixeliano ali, né? Vixeliano, porque ele faz 3 primeiros capítulos sobre a moeda bancária e depois ele se arrepende, conta tudo. Mas eu queria falar rapidamente, para não interromper, que, na verdade, a teoria econômica convencional, ela cada vez mais, ela é menos uma tentativa, você lembrou do Sargent aí, né? Ela é menos uma tentativa de compreender e mais uma tentativa de justificar. Então, é o seguinte, como o negócio está ficando feio, nós precisamos nos apegar a essa teoria de justificação. Olha, não interfiram no mercado,
A política monetária tem que ser de coordenação das expectativas. Agora, mas só que eles não observam que a política monetária hoje do Banco Central americano, do Fed, é tudo ao contrário. Eles chutaram o balde. Mas aí não adianta, porque fica aquele mal-estar, né? E aí, o que nós vamos fazer com o nosso capital intelectual? Com o que nós ensinamos, não é isso que nós ensinamos a vida inteira. Mas está mais para capital fictício do que intelectual, né? Bem lembrado. Muito bem lembrado. É mais para capital fictício do que para capital intelectual. Excelente. Mas é que eu fico impressionado, né, ouvindo a participação dos economistas na mídia, por exemplo, hoje, né? E a mídia está fazendo um trabalho de ocultar o debate, ela está, né? Você ouve, por exemplo, você liga a Globo News. Eu tenho vários amigos na Globo News, são meus amigos palmeirenses, né? Mas a discussão de economia, quando entra a discussão de economia, é melhor você se jogar do 10º andar. Eu não posso me jogar no 10º, porque eu moro no 3º. Mas dá vontade de você se jogar. Porque é uma banalidade, uma banalização. E, na verdade, você olha... Nós estávamos falando da Solange Zurur, é a mesma coisa, né? Quer dizer, a história do teto de gastos, para mim, quando eu conto isso para a Lietá, por exemplo, ou para outro dos meus amigos, eles dão gargalhadas. Eles se divertem, não é possível que vocês... Aliás, eu recomendo, se vocês puderem, ler um artigo do Wolfgang Streeck, que saiu naquele portal que se chama Brave New Europe. Tem bons artigos lá. E ele escreve sobre o debate monetário e financeiro entre a Alemanha e o resto da União Europeia. É muito interessante. Também tem essa coisa. Os caras estão fazendo ao contrário e querem dizer que estão fazendo o mesmo, entendeu? Uhum. Não tem, porque não tem mais um debate honesto em economia. Né? Mas o legal, Beluso, sem querer te interromper, no caso do Sayad, era isso. A obsessão do cara era arrumar as finanças da cidade para pensar a cidade. Ele achava que a missão do economista era levar bem-estar para as pessoas, era produzir riqueza, quer dizer, hoje você inverteu completamente a lógica. Então, mas deixa eu pedir para você, Haddad. Nós Haddad estamos Leda. pensando no bem-estar hoje dos 2.000 caras que trabalham na Faria Lima. No bem-estar deles que nós estamos pensando. Mas, o Haddad, tenta explorar, você e a Leida que passaram lá, Beluso também, fique absolutamente à vontade, porque as pessoas não têm clareza sobre isso. Então vocês falam assim, olha, ele não era um economista cabeça de planilha. Ele pensava, ele queria, né, juntar recursos, ele queria arrumar as finanças para fazer as coisas. Porque, em geral, as pessoas elas têm a cabeça só de um lado do balanço, né? Uhum. Então, assim, olha, resolvi o passivo, e aí, então, o secretário do planejamento vai para casa e fica tranquilo até ele ter outro problema. Isso é o cabeça de planilha, né? Equilibrei as contas. Nós fizemos... Então, explica um pouquinho melhor isso para as pessoas que estão nos acompanhando entender o que é esse cara que não é cabeça de planilha. Então, em primeiro lugar, né? Além de arrumar as finanças, que assim, depois de pegar o passivo da dívida, né? Resolvemos o passivo da dívida. Era 1 bi em janeiro, depois nós descobrimos mais 1 bi de esqueleto, deu 2. 2 para um orçamento de 10 bi são 20% do orçamento. Diluímos em 4 anos esse pagamento. Aí começamos a trabalhar os contratos, a Leda vai lembrar. Nós pegamos todos os contratos da cidade de São Paulo, fomos cortando, enxugando os contratos que tinham gordura, obviamente, porque nós não cortamos nenhum serviço, muito pelo contrário. Mas tudo isso era para reorientar o gasto, reorientar o dispêndio público. Então, como é que a cidade de São Paulo conseguiu fazer, no pós-PITA, conseguiu fazer bilhete único, conseguiu fazer CEL, como é que conseguiu fazer piscinão, né? Quer dizer, uma prefeitura que estava quebrada e que, de repente, começa a fazer obra. E obra onde? Para mudar a qualidade de vida das pessoas. O João, ele estava com a cabeça nisso. Como se ele dissesse assim, Haddad, resolve esse negócio me abre espaço fiscal aqui, porque eu quero ajudar a mudar a cidade, pô. E ele teria dito para você, ó, aproveita aí que é o estágio para você virar prefeito, né?
Mas ele próprio ele se sentia um pouco prefeito da cidade. Ele amava muito São Paulo. Ele amava muito São Paulo. Impressionante. Eu queria falar uma coisa que eu acho que talvez, André, isso que provoque muita falta de compreensão sobre essas discussões econômicas. Uma coisa, porque quando a gente fala que o sujeito é cabeça de planilha, a gente está dizendo, bom, é aquele cara que a única coisa que ele sabe fazer é pegar a tesoura e cortar gasto, né? E, em geral, corta da forma mais arbitrária possível, porque burocrata de gabinete monetário e financeiro vai cortar cegamente, né? E pronto, e não tem outra visão. Agora, o que é preciso entender, e eu acho que isso talvez não seja tão simples para as pessoas que, enfim, não têm um conhecimento um pouco melhor, né, de economia e de como é que o Estado funciona e tal, é que no plano do município, né, a gente, de fato, tem uma situação muito parecida com a situação doméstica que a gente tem, porque no plano federal, né, você tem uma série de instrumentos de política que você não tem no plano municipal. No plano municipal, você tem aquele orçamento que tem uma previsão de receita, tá certo? Que se não vier também te complica a vida, né? Então a gente precisa aí, então, quer dizer, nesse momento, a gente, no caso da gente, que além de tudo ainda recebemos esse fardo aí do período Maluf-Pita, né? A gente tinha que dar nó em pingo d'água para conseguir conciliar tudo isso, né? Acertar a vida com todos esses credores e, ao mesmo tempo, conseguir fazer as coisas, né? Então, no caso do plano municipal, conseguir fazer as coisas era ajeitar muito bem as finanças, fazer bons acordos. O Fernando conseguiu muita economia naqueles acordos que ele fez com aquele bando de credores lá. Muita economia, porque muitos daquelas pessoas já estavam achando que não iam receber nunca, né? E, de repente, entra a administração do PT e da Marta e faz aquele arranjo todo e tal. Mas, aí, com isso tudo, a gente teve o espaço para poder fazer, e outras mudanças que fizemos, para poder fazer CELS e as outras coisas, né? Agora, no plano federal, não, você tem outros instrumentos. No plano federal, você não pode fazer analogia da economia no plano nacional com a economia doméstica, né? Que mais ou menos é o que acabam fazendo os cabeças de planilha. Os cabeças de planilha pensam a gestão macroeconômica do país como uma dona de casa, né? Assim, que tem aquele dinheirinho e tem que ver o que vai fazer com o dinheirinho. No plano municipal, ok. Então, a questão é você fazer boa gestão, né? Dá para fazer um pouco de política tributária e tal, e política fiscal, claro, mas você não pode fazer política monetária, você não pode fazer política cambial, enfim, a gente tem muito menos instrumentos. Mas fizemos com entusiasmo do Sayad e PTU progressivo. PTU progressivo, foi uma beleza. Fizemos, a Leda liderou uma equipe que emitiu os primeiros CEPACs do Brasil, pela CVM e tudo mais, que hoje é uma fonte de arrecadação incrível para a cidade de São Paulo. Então, a gente era uma equipe Como que era a reação, Haddad? Quando vocês estavam lá, como vocês sentiam a reação da cidade, a reação, os grupos de pressão, assim? Aparecia isso? O Haddad, explica um pouquinho para quem está ouvindo o que é o CEPLAC. Explica um pouco. O CEPAC é um título imobiliário de potencial construtivo. Então, você delimita uma área da cidade onde você vai investir e você vende potencial, depois de rebaixar o potencial construtivo, você vende potencial construtivo, são áreas ricas da cidade, e transforma aquele investimento no próprio território. Então, é um jogo de ganha-ganha. O cara paga mais caro, mas ele sabe que o bairro vai usar e com esses recursos você investe no espaço e tal, e bom, isso acabou dando origem a coisas, muita coisa, digamos, mais progressistas, ainda que a gente introduziu no plano diretor agora, né, Fernando? Na sua gestão. O plano diretor da minha gestão, que foi premiado pela ONU, pelo ArcDaily, nós recebemos, André, 13 prêmios internacionais em São Paulo. Se somar todos os prefeitos da cidade, não dá. Não dá os 13 que eu ganhei em 4 anos.
Mas é o que eu estou te falando, o ambiente antipetista era muito forte, muito forte. Então, a decisão do establishment era destruir o PT. Isso aí não tem a menor dúvida, né? Hoje eu tenho muita clareza, até por tudo que aconteceu, de que a decisão foi tomada ali com a derrota do Serra, com o favoritismo da Dilma. Eles não suportaram, entendeu? O que podia acontecer depois. Eu levantei essa questão. Pode falar. Era um ambiente oposto à gestão da Marta. Que era quando a Marta assumiu, era o contrário, era outro ambiente. Mas pegavam no pé dela. Por exemplo, com o IPTU progressivo, ela pagou um preço alto, porque ela isentou 1 milhão de imóveis dos pobres e taxou os ricos. Quer dizer, fez a política progressista que tem que fazer. O Sayad até brincava, ele dizia assim, a minha mulher não gostou do IPTU. Que a Cosette morava no... Claro, morava na Casa Grande, ali no Jardim América e tal. América. E aí, mas o Sayad achava corretíssimo, pô. Falava, como é que nós vamos cobrar da periferia IPTU? Foi a maior política redistributiva da época, foi o IPTU, o bilhete único e o CEL. Foram 3 políticas altamente redistributivas. Teve renda mínima também, né? Mas eu acho que... também o renda mínima. Eu acho que esses 3, pelo volume de recurso envolvido, e o Sayad vibrava, essa que é a verdade. Ele era um cara que pode ser considerado da elite, o cara era dono de banco, vendeu banco e tal, da elite. E era um cara que vibrava com isso, com esse tipo de política pública. E ele disse uma vez para mim, Fernando, que o lugar que ele mais sentiu bem trabalhando foi na Prefeitura de São Paulo comigo e com você. Ele falou para mim. Ele vibrava. Ele foi o lugar que ele mais gostou de trabalhar, de todos que ele foi, né? Ministro, secretário, presidente de banco, presidente de não sei o quê, mas ele falou que ele sempre lembrava com saudades desse período nosso lá, esses 2 anos e pouquinho. Leda, no nosso debate, que afinal eu reconheço que você ganhou, o João chegou a te dar algumas orientações, não? Ela porque sempre ganha os debates, José Márcio. Se eu soubesse do debate, ela sempre ganha os debates. Não, a Leda ganhou. Mas nós tivemos um debate civilizado, né, Leda? Um longo debate, um debate civilizadíssimo e muito proveitoso. Muito proveitoso. Você sabe que o João, umas 2 vezes, o Beluso estava falando da diferença do compreender e do justificar, né? Você sabe que o Sayad, umas 2 vezes por telefone, me deu algumas instruções no trato e no debate contigo, viu? Saiba disso. Olha só, por quê? Isso eu não sabia. Depois eu te conto com detalhes. Tá bom. O Paulinho Gala não vai gostar de saber que eu estou dizendo que você ganhou o debate, ele não vai gostar de saber, viu? Ele está aqui assistindo, viu? Mas vamos lá, a gente já está com 1h30, né? A gente, antes de começar, estava falando que se ia demorar muito. Eu falei, olha, isso aqui tende a ir longe, né? Porque realmente o Sayad era muito admirado, muito querido, e a gente tocou apenas em 2 aspectos, né? 2 partes só da vida dele. Então eu queria pedir, né, para vocês, cada um fazer, né, uma fala final de homenagem a ele, daquilo que é importante. E eu quis salientar bastante esse capítulo da vida dele da prefeitura, porque eu acho que ainda no curso de economia existe muito pouco interesse, né, em entender finanças municipais, entender a realidade do município, né. Em geral a gente vai para aqueles temas mais glamurosos da macroeconomia, da moeda, e acaba não buscando compreender a dinâmica dos níveis subnacionais, né, que eu acho tão importantes e tão ricas. Então eu agradeço demais, né, vocês por mostrarem uma parte disso, para que as pessoas, né, principalmente estudantes que estão aqui nos acompanhando, eventualmente venham a se interessar, estudar mais, conhecer mais as finanças dos seus municípios, a realidade municipal, que eu acho que é muito proveitoso do ponto de vista intelectual, do ponto de vista também da cidadania. Então eu vou começar com o Zé Márcio, e a gente vai passando aqui na ordem, né, os comentários finais. Vai lá, Zé. André, agradecer demais essa tua ideia, achei maravilhosa, e convidar essas 3 figuras importantes do pensamento econômico e político nacional. Eu acho que os 3 aqui
honraram a grandeza do João Sayad, e nos relatos, e a própria presença deles aqui registram a grandeza do Sayad. Fica a saudade, né? E fica alguns elementos aqui para quem não conheceu o João Sayad ver como esse cara era grande. E agradecer a vocês todos. Obrigado. Muito obrigado, Zé. Beluso? Eu desliguei, Beluso, o seu microfone porque ele estava dando um eco, se puder acionar. Ah, sim. Obrigado. Não, eu queria agradecer a todos a oportunidade de falar do João, com quem eu convivi muitos anos, ao longo de muito tempo, e posso garantir que se tratava de um homem, um economista, que se interessava por aquilo que os economistas têm que cuidar, que é da vida das pessoas. Isso é o que interessa. É o que ele fez o tempo inteiro, claramente, no caso dos céus, por exemplo, que é um projeto maravilhoso. Eu estive na época da Marta, ela me convidou para visitar os céus, e eu fiquei muito impressionado com a natureza do projeto. E até usei uma palavra que ela, às vezes, falou, não, isso não. Eu falei, porque isso ajuda o processo de socialização dos estudantes. Ela falou, não, socialização não. Eu falei, não tem nada a ver com socialismo, mas tem a ver com a integração das pessoas entre si, viver uma vida social, né? Mas eu queria chamar a atenção para ele, né? Ele era um homem assim, interessado na vida das pessoas. Fantástico. Haddad? Bom, André, eu queria cumprimentar você, em primeiro lugar, pela iniciativa. Eu acho que é generoso da tua parte nos convidar, Zé Márcio, Leda, Beluso e a mim, para celebrar a vida do João, a trajetória profissional, política, desse grande homem público. Acho que foi uma iniciativa muito oportuna, deixa muita saudade para todos nós. Eu fiquei muito triste quando eu recebi a notícia, realmente foi desolador saber que ele tinha partido, e eu acho que a gente conseguiu passar aqui para os teus espectadores, aqui para os teus seguidores. Caiu. Infelizmente. Mas ele volta rápido. Vamos passar para a Leda enquanto o Haddad retorna. Eu queria também, igualmente, agradecer você, André, de ter tido essa iniciativa e nos dar a oportunidade de falar aqui um pouco dessa grande figura que foi João Sayad. É preciso dizer também, do lado dele, de professor, né, como ele era querido pelos alunos, muito, muito querido pelos alunos, não só pelas aulas instigantes que ele dava, né, mas pelo trato também, né, com aquela gentileza que o cara caracterizava. Ele tratava todos de uma forma que os alunos ficavam encantados com ele, né, como figura. Então, acho que a gente só tem que te agradecer de a gente poder estar aqui relembrando essa figura, com tudo isso, aquilo que nós escrevemos, eu e Fernando, no artigo, né, com tudo isso que ele foi, com todo esse sucesso que ele teve na vida. Ele não tinha zero de arrogância, né? Nós escrevemos que ele tinha um déficit de arrogância, né? Um déficit de arrogância que era uma coisa espantosa. E contando só esse último casozinho, quando entramos na prefeitura todos, ele fez uma reunião com todo o staff que ele tinha trazido, que naquela época era eu, o Fernando e mais duas pessoas, que a gente ainda não tinha conseguido trazer mais gente, né? Do governo mesmo, e com os chefes de departamento, o pessoal de linha da secretaria. E ele apresentando, ele vai me apresentar e dizer: essa é a professora Leda Paulani, da Faculdade de Economia, ela é uma pessoa muito competente, ela é minha professora. Eu fiquei com a cara de tá. E depois eu falei para ele: João, fala essas coisas, rapaz, fiquei constrangido. E hoje eu fui pegar os livros aqui dele, né, para dar uma espiada de novo, e encontrei esse primeiro livro dele aqui, que ele lançou em 2099. E ele escreveu, olha a dedicatória que ele me faz, veja como era uma pessoa humilde, né? Assim, até exagerado, no meu entender. Ele diz assim: a querida amiga e professora Leda,
Quase tudo que está escrito aqui foi discutido e ensinado por você. Muito obrigada por tantas lições, mas especialmente pela amizade. Ele escreveu isso na dedicatória, e eu achei que fiquei muito, muito emocionada assim, de ler isso, né? Porque ele era realmente uma pessoa que não tinha o menor problema em admitir que desconhecia coisas e queria sempre aprender, enfim, acho que é isso. Então, a gente ter tido uma figura dessa como homem público, nesses vários cargos que ele ocupou, né, no Brasil, foi um privilégio para esse país. É isso. Obrigado, Leda. Haddad. Não, desculpa, deu um apagão. Não, acontece, duas vezes. Não tem problema. Mas, só concluindo, cumprimentei você pela iniciativa, André. Maravilhosa iniciativa de estarmos aqui, pessoas que amavam o João, respeitavam e que tiveram o privilégio de poder conviver com ele por muitos anos. A gente se reunir aqui para falar de uma pessoa que deixa tanta saudade. Vai fazer muita falta para o Brasil e para nós todos. Muito obrigado, gente. Na verdade, eu que tenho a agradecer por vocês tirarem esse tempo, né, num domingo. Eu sei que nem sempre é cômodo para vir aqui falar desse professor, que eu nunca o conheci, mas ele sempre teve uma influência muito grande na minha formação, principalmente por essa postura que sempre estudei História das Ideias, acho fantástico nos grandes pensadores, que é a dificuldade de classificar, né, o pensamento, dificuldade de você encaixar essa pessoa, né, em alguma classificação mais rígida, assim. Ele não se submetia a isso, era muito difícil fazer isso com o João, né, porque quando você lê aqui a entrevista com os economistas, ele vira a maior crítica que ele tem ao Plano Real, assim, eles acabaram com o projeto social do país, eles acabaram com os gastos sociais do país para poder equilibrar a economia e fazer um ajuste. Então você vê que tem uma visão ali que é o coração do homem público, tentando articular com todas as teorias, tudo que ele aprendeu ali, mas tentando, né, jogar isso em favor de uma melhor distribuição de renda, do desenvolvimento da nação. E fantástico, assim como um professor assistir os cursos dele. Então, para mim, eu fico honrado de pessoas sempre tão importantes na minha formação como vocês, de virem aqui, né, falar sobre o legado dele e também o legado de vocês, né, sobre como ele influenciou vocês, que são pessoas, certamente, na minha biografia, muito importantes, mas para o país como um todo também. Então fica meu muito obrigado a cada um de vocês, Fernando Haddad, José Márcio Rego, o professor Luiz Gonzaga Beluso e a querida professora Leda Paulani, e a todo mundo que deu muita força aqui para essa live. Certamente, gente, tem muitas pessoas que gostariam de estar aqui falando sobre o João Sayad, muitas professoras, inclusive lá da FEA, me escreveram, ex-alunos e alunas, falando da importância de celebrar, né, o nome dele, o legado dele, e eu só posso pedir desculpas por não poder colocar todo mundo aqui, né, nesse espaço restrito, mas eu acho que vocês fizeram brilhantemente a celebração do legado dele e da importância que ele tem para a profissão da economia no Brasil, mas também para a sociedade como um todo. Então, muito obrigado novamente, fiquem muito bem, uma semana intensa pela frente, e a gente... Boa noite a todos. Tchau. Boa noite, André. Boa noite.